Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz nesse período de férias, né, de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Naquela coisa, né, de Natal, Ano Novo, festa, não sei o quê. E início de ano eu querendo gravar os vídeos de retrospectiva e também de metas para 2020, eu acabei não gravando o vídeo de leituras de dezembro. Então eu preferi juntar as duas e conversar agora com vocês. Mas antes de a gente falar sobre essas leituras, por favor, não se esqueça de deixar um like no vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Compartilhe com seus amigos também que gostam de ler. Isso super ajuda a gente juntar uma galera para conversar sobre livros, que é uma coisa tão maravilhosa. E também, gente, lembrando que todos esses livros que eu for citando com vocês, comentem, né? Vamos conversar aqui nos comentários, me digam se vocês já leram, se vocês têm interesse em ler. Vamos conversar mesmo, né? E também vai ter link de compra desses livros aqui embaixo no box de descrição. E se você quiser comprar algum deles ou qualquer outra coisa no site da Amazon, você comprando pelo link do canal, você ajuda muito sem pagar nada mais por isso, tá bom? Então vamos logo para as leituras. Em dezembro eu concluí só 2 livros, naquela correria de final de ano eu não consegui ler praticamente nada. Mas um livro que eu fiquei muito feliz de concluir foi Guerra de Los Naipes. Esse é o último livro da trilogia Rainha de Copas, né? Aqui estava sendo publicado pela Universo dos Livros. A Universo lançou o primeiro livro, que era Rainha de Copas, e o segundo, que era Sangue no País das Maravilhas. O terceiro eles ainda não deram notícias, tá, gente? Por isso que eu acabei comprando a versão em e-book e em espanhol para poder ler. Então, quando eu for deixar os links aqui embaixo, eu vou até deixar esse terceiro livro em espanhol, em inglês, porque faz tempo que a Universo não dá notícias, então eu não sei se vai ser lançado em português ainda. Se for, provavelmente eu vou avisar vocês, eu vou comprar, porque eu quero ter minha coleção completa ali naquele cantinho ali em cima, mas por enquanto é isso. Mas partindo para a história, nós temos aqui uma versão da Rainha de Copas antes dela assumir o trono. Eu não posso falar muito sobre esse livro porque ele é uma conclusão, então dependendo do que eu falar pode ser spoiler, né? Para quem ainda tá esperando o terceiro livro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição a resenha do primeiro livro, A Rainha de Copas, para vocês entenderem mais ou menos sobre o que se trata a história. Mas a minha opinião sobre essa conclusão, eu realmente gostei. Eu achei que ela concluiu muito bem, teve cena de guerra, responderam os mistérios que estavam sendo trazidos desde lá do primeiro livro. A Dina mudou muito do primeiro livro para esse, né? A gente foi vendo uma evolução gradativa. Eu costumo dizer que as pessoas amadurecem com o tempo ou com o sofrimento. E no caso da Dina foi o sofrimento. E ainda assim essa mudança ocorreu de forma gradativa e bem construída. Em dezembro também eu li Blade Runner do Philip K. Dick. Essa é uma obra incrível de ficção científica. Eu não vou falar muito sobre ela nesse vídeo porque eu gravei uma resenha só pra ela. Vou deixar nos cards pra vocês, mas aqui nós vamos acompanhar o Rick, né, que é um caçador de recompensas. E ele tem que aposentar 6 androides que estão na Terra, foragidos de outras colônias fora do planeta. O Philip K. Dick criou um universo completamente novo e ele traz diversos questionamentos sobre empatia e o que é a humanidade. E assim, gente, eu sei que em breve vai ter uma leitura coletiva desse livro, né, de um grupo que eu tô acompanhando de leituras coletivas de ficção científica. Então, se você tiver interesse em adquirir esse livro, vai ter link de compra aqui embaixo. E também eu vou deixar o link das organizadoras do projeto, né? Porque aí você fala com elas para pedir para entrar no grupo. E por favor, não deixem de conferir a resenha se você tiver na dúvida se você quer ler ou não, porque eu amei essa história. Aí já em janeiro eu comecei lendo John Constantine, Hellblaze. Esse é o primeiro volume da saga Infernal. E logo no início nós sabemos aqui que o Constantine está com um câncer de pulmão e que ele vai morrer e que a alma dele já está condenada ao inferno. Inclusive, como no texto nós acompanhamos alguns pensamentos do Constantine, algumas reflexões, é bem interessante a gente ver a perspectiva dele sobre a morte, o como é angustiante você encarar a morte. Mas ele ainda não desistiu, ele quer encontrar um jeito de fugir do inferno ou de ficar vivo por mais tempo, né? E assim, gente, a maneira que ele vai tentando fazer isso é muito engraçada, né? Porque você vê que ele tá um pouco desesperado com a situação e ao mesmo tempo ele tá misturando toda a magia e o ocultismo que ele conhece. E quando chegou no ponto da história, eu fiquei pensando assim, não, ele não vai fazer isso não. Gente, que homem filho da... E eu
achei genial o que ele fez. Sério, eu ri bastante porque eu virei assim, eu não acredito que ele fez isso mesmo. E eu quero muito ler as continuações, né? Eu mostrei pra vocês, né, a compra que eu fiz, que tem a coleção completa do Infernal. E eu vou deixar nos cards do vídeo Book Haul pra quem quiser ver. E tem uma outra história nessa HQ também, que é mais como se fosse um episódiozinho filler, sabe? Que é o Constantine tentando ajudar os espíritos que ficam presos numa lanchonete ou cafeteria. Gostei muito da forma que a história se desenrolou, porque assim, o Constantine ele ainda tá tentando salvar os humanos, mas a gente vê que nitidamente ele se importa muito mais com a paz dos espíritos do que com a dos humanos. Aí eu participei de uma leitura coletiva com a Glaucia lá da Alegria Literária, né? Que a gente fez a leitura de Misery, do Stephen King. Assim, gente, primeiro King do ano, já começamos bem. Pra quem não conhece, essa história é sobre um escritor que sofre um acidente de carro e ele é socorrido e mantido em cativeiro pela fã número 1 dele. Eu achei o livro super fluido, tem umas cenas bem tensas, você fica muito angustiado pelo personagem. Eu fiquei, assim, completamente desesperada lendo, eu ficava tipo... Meu Deus, esse homem vai morrer. Essa mulher é louca. Se tornou um livro favorito, tem resenha no canal, vou deixar nos cards pra vocês conferirem. Inclusive, lá no vídeo de resenha, eu comentei também sobre a adaptação. Então, vão lá conferir, tá bom? Aí, das minhas promessas, né, de concluir séries, eu concluí Calamidade, que é o terceiro livro da série Os Executores. Eu simplesmente amei, o Brandon Sanderson me surpreendeu. Não posso falar muito também porque é uma conclusão, então eu não quero dar nenhum spoiler, mas vou deixar aqui embaixo no box de descrição o link para a resenha de Coração de Aço, que é o primeiro livro da série. Eu me surpreendi com o que aconteceu nesse livro. Eu achei que a história progrediu muito bem no decorrer dos 3 livros. O Brandon Sanderson, ele fez uma coisa aqui que deu liberdade criativa para ele de fazer o que ele quiser, sem desrespeitar as regras do universo. A conclusão foi diferente do que eu imaginava, mas eu achei ótima, eu adorei. O final é fechadinho pra trilogia, mas se o Brandon Sanderson um dia quiser, é completamente plausível ele escrever outras histórias dentro desse mesmo universo. Eu me apeguei aos personagens, sério, a equipe que tem aqui é maravilhosa. Eu gostava até dos personagens coadjuvantes, sabe? Os personagens secundários. Eu me apeguei a eles. E o pior é que o Brandon Sanderson, ele faz você sentir que os personagens não estão seguros pelo roteiro. Então eu ficava com muito medo de algum deles morrer, ou sofrer alguma coisa, ou se machucar, sabe? Então assim, essa é uma série que eu amei. Eu dei 5 estrelas e favoritei os 3 livros da série. Sério, eu acho que isso é a primeira vez que aconteceu na minha vida. Então, assim, eu recomendo pra todo mundo. Também li Os Melhores Contos de Fadas Nórdicas, o tal livro da pré-venda que eu comprei no ano passado e eu só li esse mês. Teve gente durante o mês me cobrando a leitura. Apareceu umas 3 ou 4 pessoas perguntando. Gente, eu vou passar vergonha na internet, mas não é tanta, tá? Tá aqui, tá lido, tá? E tem vlog pra provar. Esse livro basicamente é dividido em contos populares e contos raros. Eu adorei a maior parte dos contos. Eu acho essa edição muito bonita. Sério, o trabalho da Wish é muito bem feito. Os meus 2 contos favoritos foram A Criança Trocada e... cadê o outro? A Flor da Islândia. E assim, gente, eu não vou falar dos contos especificamente nesse vídeo, porque eu gravei um vlog da Maratona Calhamaço. Vou deixar nos cards aqui, que era pra ler durante um final de semana, até 500 páginas. E esse foi um livro que eu concluí durante a maratona. E lá eu fui comentando um pouquinho, assim, dos principais contos. Fui falando o que eu mais gostei e tudo mais. Então, confiram lá. Já adianto que eu gostei da maioria dos contos. Só teve um conto que eu não gostei e uns 2, assim, que eu achei meio mais ou menos. Mas, assim, os outros eu gostei bastante. Então, vou deixar nos cards do vídeo pra vocês conferirem. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o fracasso que foi a minha leitura de Os Miseráveis. Deixa eu pegar meu Kindle aqui pra mostrar uma coisa. A meta de janeiro, obviamente, não era ler o livro inteiro, né? Fala sério. E era pra ler a parte 1 e a parte 2, né? A parte 1 era da Fantine e a parte 2 é da Cosette. Gente, relaxa que eu não vou falar spoilers aqui, tá? Só pra vocês terem uma noção do que aconteceu. Eu li somente o equivalente à parte 1 da Fantine, né, que dá uns 22%. Eu deveria ter lido mais ou menos o dobro disso, pra poder andar certinho com a galera do grupo. E aqui nós temos a história do Jean Valjean, que ele foi preso porque ele roubou pão, né, pra alimentar os sobrinhos dele. E ele foi condenado a 5 anos de prisão. Juntando com as tentativas de fuga, esses 5 anos viraram 19. E quando ele saiu da prisão, ele literalmente saiu carregando o peso de ser um ex-presidiário. E durante isso, o autor também vai apresentando
outros personagens, obviamente as histórias vão se interligando. Tem aqui um bispo, a própria Fantine Gervais. Eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, tá? E basicamente no decorrer das histórias desses personagens, nós percebemos que existe muita gente mesquinha, desprezível, interesseiras e repulsivas no mundo. Mas tem uma luz no fim do túnel, que são as pessoas boas também. Os personagens têm histórias muito interessantes, isso eu não posso negar. O livro carrega muitas críticas sociais atemporais. Inclusive, uma das que eu mais gostei foi referente à igreja. Sério, o bispo, eu acho que é o personagem que mais me cativou, porque ele é o reflexo de tudo que eu acho que a igreja deveria ser. Ele não aceita viver nos luxos e no conforto da igreja enquanto tem gente passando fome. Ele está sempre disposto a ajudar e ele é extremamente caritoso. Ele tem uma personalidade assim admirável. Eu fiquei encantada com esse personagem. E assim, gente, não tem como alguém não gostar dele. A verdade é essa. Mas o meu grande problema com esse livro é que as críticas não estão somente nas entrelinhas, né? O autor, às vezes, ele cita uma situação, um determinado problema durante a história, e ele quebra a narrativa da história dos personagens para discursar sobre esse problema. Então, assim, eu achei que essas quebras de narrativa foram muito desgastantes e cansativas para mim. Acabou tendo um efeito muito negativo, porque eu tava ali entretida, né, com a história, com o sofrimento, me emocionando com o personagem. Aí ele quebrava a narrativa por um bom tempo, não era uma coisa assim rápida e curta, era por um bom tempo, boas páginas. E quando voltava pra história do personagem, eu já estava completamente desconectada. E se você olhar, assim, somente a história dos personagens, sabe, direto no rumo dos acontecimentos, você facilmente se emociona com a história. Porque assim, pensa num povo pra sofrer. Só que eu não consegui me emocionar porque ele ficava quebrando a narrativa e isso me incomodou muito. Mais ou menos ali no final dessa parte da Fantine é que a história teve um fluxo melhor, que aconteceu de uma maneira mais rápida, né, mais tranquila de ler. Ele se focou um pouco mais nos personagens, principalmente no que aconteceu com a Fantine. Eu até me empolguei um pouco mais com a história, mas eu já estava bem desgastada mesmo. O final dessa primeira parte faz jus ao nome, né, do livro, porque é uma desgraceira e é um sofrimento tão grande desse povo. Aí ele dá um fiozinho de esperança e depois desgraça de novo. Eu falei, gente, vai todo mundo morrer de tristeza e de fome, não é possível. Vou abandonar o livro pra sempre? Não vou. Já que ele é dividido em 5 partes, eu vou ler como se fosse 5 livros separados, sabe? Como se fosse uma série. Porque eu não tenho estrutura de ler esse livro assim, sabe, seguido. Não dá pra mim. Vou esperar um momento que eu esteja numa vibe melhor, uma vibe de paciência também, né? Vamos precisar um pouquinho de paciência. E assim, eu quero muito saber o que acontece no final com os personagens, o rumo da história. Só que a narrativa é bem cansativa, sim. Então assim, eu vou ler esse livro aqui parcelado mesmo. Em algum momento do ano de 2020 eu termino, tá? Mas assim, não vou garantir mês pra vocês. Bom, gente, então essas foram as minhas leituras de dezembro e janeiro. No geral, eu fiquei bem satisfeita porque, assim, podem até não ter sido tantos livros para 2 meses, mas teve muita leitura boa, sabe? Até mesmo Os Miseráveis, que eu tô achando bem lento, bem cansativo, a história não é ruim. Então, assim, eu acho que foram 2 meses muito produtivos, porque eu basicamente gostei de tudo que li. E é isso, eu quero saber o que vocês leram aí nesse período de dezembro e janeiro, me contem. Vamos conversar nos comentários, porque eu sempre gosto de pegar dica com vocês. Lembrando que se você tiver interesse em adquirir algum desses livros, tem link aqui embaixo no box de descrição. Você comprando por esse link, você ajuda muito o canal sem pagar nada mais por isso. Mas enfim, gente, vamos encerrar esse vídeo. Por favor, deixa o like se você gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações e vamos continuar nossa conversa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!